Oi, pessoal. Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da série Common Mistakes Students Make Volume 1. Nessa aula, vamos falar do uso dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são usados para unir duas orações. Então, eu tenho I like people, eu gosto de pessoas. People work a lot, as pessoas trabalham muito. Quando eu coloco as duas orações juntas, eu vou ter I like people who work a lot. Eu gosto de pessoas que trabalham muito. Então, veja que, no caso, o who vai substituir o sujeito da segunda oração. Um erro muito comum que os alunos cometem é justamente na hora de colocar o verbo da segunda oração junto aí do pronome. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que o verbo concorde com o substantivo ao qual ele se refere na frase anterior. Então, eu digo, I like people. People é um plural irregular, então eu vou usar a forma work, que é o verbo no plural. I like people who work a lot. No exemplo de baixo, eu tenho She works in a store which sells shoes. Então, aí, de novo, olha, store está no singular, é a mesma coisa que it. Então, o meu verbo precisa estar no singular também. Sells. She works in a store which sells shoes. No outro exemplo, eu vou fazer uma outra substituição. Olha só, this is the doctor. I told you about the doctor. Então, nesse caso, eu vou substituir o objeto de uma das orações. Então, eu digo, she is the doctor whom I told you about. Então, neste caso, não vou usar o who, e sim a palavrinha whom. Uma oração relativa restritiva, que em inglês chamamos de defining relative clause, vai definir exatamente sobre quem ou o que o falante se refere. Os pronomes who e which são usados para fazer referência a um substantivo mencionado anteriormente na oração. Vamos voltar um pouco aqui no meu exemplo para que você perceba que ali em cima o who está fazendo referência à palavra people e o pronome which está fazendo referência à palavra store. Por isso, mais uma vez, temos que prestar atenção em como vamos colocar o verbo aí. Então, se o pronome está substituindo o plural, o verbo deve estar no plural. Se for no singular, o verbo deve estar no singular. O who vai ser usado para pessoas. Do you know the guy who lives next door? Nesse caso, eu também poderia substituir o who pelo pronome that. Você conhece o cara que mora aqui ao lado? E o which é usado para coisas, lugares e organizações. I work for an organization which helps homeless people find work. Eu trabalho para uma organização que ajuda pessoas sem teto a encontrar trabalho. O pronome that vai substituir who ou which. Nessa oração abaixo, temos dois sujeitos, por isso, vamos usar o pronome whom. That's the man. Aquele é o homem. I saw the man running away from the accident. Eu vi o homem fugindo do acidente. Quando eu coloco as duas orações juntas, eu vou dizer That's the man whom I saw running away from the accident. Então, veja que logo após o pronome, eu tenho o pronome I saw. Não tenho um verbo. Então, esse whom está se referindo ao objeto de uma das orações. Então, neste caso, vamos usar whom ou that. Quando posso omitir o pronome? Eu posso omitir o pronome quando depois dele eu tenho uma oração completa com o sujeito, ou seja, nos casos onde eu vou usar o whom. Então, eu digo, that's the man whom I saw running away from the accident.
No caso aí, eu poderia dizer That's the man I saw running away from the accident. Para nós, que sempre usamos esse que no português, fica muito estranho ler uma oração em inglês e não encontrar aí o pronome, tá? Mas isso é muito comum. Nessa oração abaixo, não podemos omitir o pronome, pois depois dele eu tenho um verbo. Do you know the guy who lives next door? Então, eu sei que aí, no caso, o who está substituindo um sujeito. Logo, eu preciso que ele esteja presente na oração, porque em inglês não existe oração sem sujeito. Uma oração relativa explicativa, que a gente chama de non-defining relative clause, vem entre vírgulas e sempre nos dá informação extra. Nesse caso, não podemos trocar os pronomes pelo that, pois não vamos usar that depois da vírgula. Então, olha só, our apartment which faces east gets the sun in the morning. Eu não posso colocar aí that faces, e isso é um erro que os alunos cometem bastante. Então, temos que prestar muita atenção quando eu tiver uma oração que está apenas dando informação extra. Se eu tirar essa informação da oração, nada muda. A informação continua sendo a mesma. Our apartment gets the sun in the morning. O nosso apartamento recebe sol de manhã. Dizer que ele fica na direção leste é só acrescentar informação. My sister who lives in São Paulo works for IBM. Minha irmã trabalha na IBM. Dizer que ela mora em São Paulo é uma informação extra. Então, aqui também o who lives in São Paulo vem entre vírgulas e, neste caso, não podemos substituir o pronome pelo that. Já o what é usado para se referir a algo desconhecido. Então, no caso aí, eu vou dizer do you know what is in the box e não that is in the box, certo? Você sabe o que está na caixa? E também vamos usá-lo quando o antecedente, ou seja, aquilo que vem antes dele, não for conhecido. Tell me what you want. Ou seja, me diga o que você quer, porque eu não sei o que você quer. Espero que você tenha gostado dessa aula. Agora faça os exercícios, confira com o gabarito. Muito obrigada e até a nossa próxima aula!